Nosso Senhor e Salvador Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, diz a Sagrada Escritura: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ou meu servo ficará são, pois eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu te digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado, o seu servo ficou são ou sarado. Pode aceitar no nome do Senhor Jesus. Já foi lido nesta noite Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Já foi lido no versículo 6, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus, porque é necessário daqueles que creem e que se aproxima de Deus, creia que Ele exista, e ainda mais, que Ele é galardoador, recompensador para todo aquele que espera nele, que acredita nele, que confia em sua promessa, na sua palavra. Já foi louvado também pelo grupo Nova Geração, que estou cheio de poder, cheio de unção, cheio de autoridade para salvar e alcançar esta geração, porque eu profetizo a palavra nas praças, falo de Jesus também em todos os lugares. É um pedacinho aí do louvor
que o Nova Geração louvou, e também foi louvado pelo grupo Adoradores do Rei. Enfim, tudo confirmando a palavra que Deus colocou ao meu coração sobre este texto bíblico aqui. Se eu for dar um tema para esta palavra, Deus não quer ver a sua igreja paralisada na terra. A gente leu aqui. E o que me chama a atenção em um dos versículos que eu li, versículo 10, é que Jesus ele ficou admirado em ver um pecador. Meu Deus, parece que tem alguma coisa errada aí, porque é ao contrário, é o pecador, é o servo, é a igreja que tem que se admirar em ver Jesus fazer milagre, maravilha, sinais, prodígio. Eu tenho que ficar admirado, de boca aberta, de olhos arregalados, de tudo que Cristo, quando encontra um pecador, uma vida, uma pessoa caída, doente, enferma, em terrível sofrimento, somos nós, como filhos de Deus, que temos que ficar boquiaberto em ver Cristo sarar uma pessoa, curar um pecador, libertar a vida que está presa, acorrentada pelo pecado. Somos nós que temos que ficar admirado, maravilhado, quando em um culto Jesus se manifesta através do Espírito Santo e ele começa a renovar, a avivar, a restaurar, a dar vida onde tem morte, a dar sorriso e risada onde tinha tristeza, onde tinha uma lágrima. Jesus transforma esta pessoa e ocorre um novo nascimento, e assim a gente vai ficando dia a dia admirado, maravilhado. Mas por que está escrito aqui que foi Jesus que se admirou em ver a um centurião, a uma pessoa normal como eu e você, a um pecador falho, limitado, errôneo? E Jesus falou que nem Israel ele viu tanta fé como ele encontrou no centurião. E eu estava meditando um pouco aqui, Jesus, por que o Senhor ficou admirado em ver a tua criação, a um ser humano que é pó, que é barro, que é um vaso trincado? Me explica, Jesus, por que o Senhor ficou admirado, ficou atento? Entenda que ele fixou os olhos, porque uma coisa é você olhar e já tirar os olhos de alguma coisa. Não foi isso que Jesus fez. Jesus ele olhou para o centurião e ele ficou ali, olhando. Ele poderia ficar olhando para qualquer outra coisa. Jesus, ele olhou o centurião, ele viu o tamanho da fé daquele homem, e Jesus, ele parou, ele ficou admirado, ele fixou os olhos daquele homem e ficou admirado com a atitude, com a ação, com a prática e autoridade de fé que o centurião ele mostrou a Cristo. Mas por quê? Igreja, aquele centurião, ele era um patrão, ele tinha esse servo. Na minha Bíblia está escrito no versículo 6 que aquele servo estava na casa. Estava onde?
Onde que você está hoje? Essa casa que eu quero te passar hoje é esta casa que você está aqui agora, na igreja. Como é que estava esse servo? Como é que estava esse criado? Quem que é servo aqui? Quem que é criado aqui? Quem que está na casa hoje à noite aqui? Sou eu e você. Mas olha o diagnóstico desse servo. Ele fala no versículo 6. Jaz. Sabe o que significa essa palavra? Jaz. Você já foi num túmulo? Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz Beltrano, Ciclano. Ele está morto. Esse servo estava na casa, era criado e ele estava morto. Trazendo para nós, não estamos mortos, estamos falando, estamos adorando. Mas muitas das vezes Jesus nos dá um diagnóstico que há uma morte espiritual, mas hoje à noite Jesus te trouxe à casa dele para tirar toda paralisia espiritual, para tirar toda morte espiritual, porque Deus não quer ver a sua igreja parada, inerte, omissa, paralisada com morte espiritual. Aquele servo, aquele criado estava na casa do centurião, mas hoje à noite nós estamos na casa de Deus. E eu tenho uma boa notícia, que Jesus ele vai ao teu encontro, como ele foi ao encontro daquele servo. Versículo 6, querido. Aquele servo, aquele criado, estava na casa, mas também ele estava paralítico, paralisado. Não aceite isso na tua vida. Você foi escolhido e separado para caminhar, para ser usado pelo Espírito Santo. Porque eu estou cheio de poder. Como que é o ritmo aí? Nova geração. Louva aí, pode louvar. Cheios de poder, cheios de unção, cheios de autoridade para salvar a nossa geração. Ninguém fica cheio de poder, de unção, de autoridade para ficar paralítico, para ficar paralisado, para ficar com esse jaz na sua vida, com essa morte espiritual. Não. Foi falado de fé, do começo ao final, vai ser até o final, vamos falar de fé. Ninguém recebe fé para ficar na casa morto espiritualmente, paralisado espiritualmente, dependendo da fé do outro, dependendo da ação do outro. É você que Jesus te escolheu para realizar a obra. E ele não estava só com esta morte espiritual, jaz. Não estava só paralítico, paralisado na casa. Nós também não podemos ficar assim. Mas na minha Bíblia, no versículo 6, também está escrito que ele estava em terrível sofrimento. Muitas das vezes a pessoa é vencida e fica com esta morte espiritual, fica paralisado. Às vezes eu digo para mim mesmo, às vezes você diz para si mesma: eu vou ficar aqui parado, não quero fazer absolutamente nada, porque eu estou em um grande sofrimento, passando uma grande luta, um grande problema, e você permite que essa adversidade, essa aflição, esse choro, essa provação te pare, e você fica na
porque Jesus ficou admirado com essa fé desse centurião. Porque eu já falei que esse centurião ele era patrão. Ele não tinha só esse servo, só esse criado. Porque eu li os outros versículos, se você prestou atenção, no versículo 9, e o próprio nome centurião, ele cuidava de 100 pessoas ou mais. Ele tinha mais de 100 servos que obedeciam a ele. Peraí, se ele tinha 100 servos ou mais, ele não poderia falar para isso aqui? Ou você que está com morte espiritual, ou você que está aí paralítico e paralisado, e você que está aí em terrível sofrimento, eu vou acertar os teus dias e você não é mais necessário aqui para prestar serviço e trabalhar para mim. Poderia ou não poderia? Mas sabe por que Jesus ficou admirado com a fé desse centurião? Porque Jesus viu no centurião a mesma atitude que ele tomaria em relação a esse servo. Esse centurião estava praticando, sabe o que? A imagem e semelhança de Cristo. Ele poderia muito bem desprezar, rejeitar, humilhar esse servo, esse criado. Você não serve para mais nada, você é inútil, você é um zero à esquerda, você está morto espiritualmente, doente, enfermo, paralítico, paralisado, em terrível sofrimento, toda hora se queixando de luta, de problema. Vai embora, porque eu tenho mais 100 servos ao meu dispor para trabalhar. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou para Cristo, ele imitou a Jesus, porque, amado, só Jesus para ter tolerância, só Jesus para ter paciência, só Jesus para ter longanimidade, mansidão, para com cada servo que está na casa, morto espiritualmente, paralisado e em terrível sofrimento. Assim éramos nós quando entramos na primeira vez numa igreja evangélica. Nós chegamos mortos espiritualmente, nós chegamos paralisado, parado, inerte, omisso, em terrível sofrimento, mas conforme você foi vindo na igreja, no culto, Jesus olhou para mim e para você e falou: eu irei curar a minha igreja. Seja sarado, seja curado, seja liberto, receba a vida, receba o Espírito Santo, receba poder, receba graça. Você é escolhido, você é separado para ser usado como um vaso de barro na mão do oleiro, e você vai ser grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, aqui foi um dos lugares que Jesus passou. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala que Cristo, ele veio, o Filho de Deus, ele veio do céu para a terra para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Lá em Atos 10, versículo 38, fala que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem a todos os oprimidos, para curar e sarar a todos que estavam na mão do diabo. Assim é o nosso Cristo, ele tem todo o poder nesta noite. Ele é poderoso para te curar, para tirar um servo da morte espiritual, para arrancar esse servo desta paralisia espiritual, para tirar esse terrível sofrimento da tua vida.
dois ou três reunindo, Cristo está presente. O centurião, ele estava imitando Jesus. Ele poderia olhar com olhos do julgamento, olhos preconceituosos, que ele serve e ele estava no chão, meu amado. Ele não estava assim, não, cheio de vida, não. Jaz em casa. Tem gente que às vezes vem do culto, adora, glorifica, outros não abrem a boca, mas Jesus dá um diagnóstico que muitos que às vezes entram numa igreja evangélica está assim, com uma morte espiritual, e não consegue se mexer, fica parado, fica inerte, fica paralítico espiritualmente falando, perdeu o sentido da vida, não tem mais brilho nos olhos. Para essa pessoa nada mais faz sentido, porque está em terrível sofrimento. Para essa pessoa, ela fala, é uma luta atrás da outra, é um choro atrás da outra, é uma má notícia uma atrás da outra, e ela para, ela até vem no culto, mas ela já decretou em sua vida, não, 2025 eu vou continuar sendo a mesma pessoa, de casa para a igreja, da igreja de casa, da casa para o trabalho, e vou ficar igual aquele povo de Israel, andando em círculo 40 anos, com ali perdido, que não sai do lugar. Mas Deus não quer isso para minha e para a tua vida. Ele vai te dar vida nova nesta noite. É cada um de nós trabalharmos com mais amor, com mais dedicação, com mais fé, com mais coragem, com mais ânimo, com mais força, com mais graça. Aquilo que você já fez na obra esse ano já está quase findando dezembro. Em 2025 tem que ser melhor. Agora eu lembrei, estava querendo lembrar. Alguém louvou também outro hino, foi o Gilson e o João. Como é que começa o hino, João? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer O quê? sacrifício. Você é esse sacrifício. Continua. Quero ser O quê? mais Do que já sou. 2024. Olha aí. Adorador. por excelência. Me tornar. Lembrei, alguém louvou aqui que cabe bem nessa mensagem. Aí eu estou pregando, eu lembrei que eles louvaram, que fala e tem tudo a ver. Deus não quer ver a sua igreja paralisada, em terrível sofrimento, com morte espiritual. Se encha do Espírito Santo nesta noite. Esse centurião, amada igreja, ele não pediu nada para si. Ele pediu para o seu semelhante, para o seu próximo. Só Jesus para aguentar a minha vida e a tua vida aqui na casa dele. A gente não pode aceitar ser um obreiro ou ser um servo que não faz nada. Eu já tinha falado uma outra ocasião, ai pastor, eu já estou envolvido em certa área da igreja, pastor, eu já faço isso na igreja, é pouco. Cristo ele quer te capacitar mais e mais e mais para dar fruto. Quantos de nós neste ano dobramos o nosso joelho com lágrimas nos olhos e falou: Jesus, o Senhor me separou para ser um servo, para ser um obreiro. Então Jesus, estou aqui de joelho dobrado, e o Senhor promete em sua palavra me dar dons espirituais. Quantos de nós neste ano dobrou o joelho pedindo um dom espiritual para que eu e você sejamos mais úteis na obra, mais úteis no reino de Deus, e Deus
que pede talentos, fruto, dons espirituais do alto, Jesus, Ele pode te acrescentar. Sabe o que me chama a atenção aqui? Eu não sei se você reparou no texto, que esse servo jaz em casa com a morte espiritual, paralítico, paralisado, em casa, com terrível sofrimento, na casa. Ele nem sempre foi assim. Repare, ele não nasceu assim. Ele não saiu da barriga da mãe dele assim e cresceu assim. Ele se tornou assim. Qual é o motivo? O que te parou na caminhada? Porque este servo, este criado que eu estou te falando, um dia nesta casa já deu fruto, já deu resultado, já foi um adorador, já louvou, cheio de vida, cheio de graça, cheio de poder. Nada parava esse servo que foi curado, o servo do centurião. Ele nem sempre foi assim. Assim é o retrato de muita vida que entra na igreja, entra com fogo no altar, com a chama acesa, com a brasa viva, pegando fogo. Ele quer fazer tudo na igreja e tem que fazer mesmo. Tem que se doar, tem que se entregar, tem que se oferecer, tem que falar como Isaías: Deus, eis-me aqui, usa o teu servo. E aquela brasa viva queimou a boca de Isaías. Assim era esse servo, mas por algum motivo esse servo se tornou assim. Ele ficou com morte espiritual, ele ficou paralítico e paralisado, em terrível sofrimento. Ele deu brecha, ele deu acesso ao inimigo, ele deu abertura para que o adversário da alma dele pudesse trabalhar, e aos poucos foi colocando uma morte espiritual. Ele caminhava, igreja, ele andava, mas aos poucos ele foi definhando. Ele foi se tornando assim, ó. Quase que não sobe o degrau. Parou. Ele estava todo vapor, locomotiva, Maria Fumaça, trem bala, fazia de tudo na casa. Fazia de tudo na casa. Mas aos poucos ele foi aceitando essa morte espiritual. Ele foi aceitando essa paralisia espiritual. Ele foi olhando para onde não devia olhar, e isso pode te parar. Ele começou a ouvir quem não deveria ser ouvido. Cuidado, eu sempre falo, você ficará com a morte espiritual, com paralisia espiritual, em terrível sofrimento, que tudo estará ruim, se você começar a olhar para onde não deve olhar. Estou olhando o erro de um, falha de outro, estou olhando para o obreiro lá que não faz nada, estou olhando aqui que está de ponta cabeça, eu estou olhando, o obreiro não faz nada direito, aí eu olho para outra irmã que não louva direito, aí eu começo a olhar para o outro irmão que não prega nada, aí eu começo a olhar para a nova geração que desafinou, aí eu olho para os adoradores também, que um subiu, o outro desceu. Quanto mais você olhar para o erro e o defeito do teu próximo dentro da casa, você ficará com morte espiritual, você ficará paralisado espiritualmente e em terrível sofrimento. Quem que você tem ouvido? Ouça a palavra de Deus. Não ouça. Bispo Paulo pregou aqui o Salmo 1. Não dê ouvido ao quê? Lembra aí? Ao
conselho dos? É uma mensagem grudada na outra. O problema é esse. Às vezes eu fico morto espiritualmente aqui na casa, eu fico paralisado na casa, em terrível sofrimento, a cabeça toda bagunçada, João, a cabeça virada, todo desorientado. Sabe por quê? Eu estou ouvindo demais lá fora gente que não tem nenhum compromisso com Deus. Ouça a voz do bom pastor, porque você é ovelha, você não é bode, você foi escolhido para dar frutos na casa, igreja. E veja, o versículo 6: meu criado jaz morto espiritualmente em casa, paralítico, paralisado, parado. É até obreiro, é até servo, terrível sofrimento. Jesus decretou, falou: eu quero, eu irei curá-lo, porque o inimigo, ele me escondeu uma coisa. Ele não precisa, muitas das vezes, tirar a pessoa da casa e desviar e afastar, porque esse servo estava afastado, desviado, longe da vontade de Deus, dentro da casa. Ele não estava fora da casa, ele não estava com morte espiritual fora da casa. Ele não estava paralisado fora da casa. Ele não estava em terrível sofrimento fora da casa. Tudo aconteceu dentro da casa, na casa de Deus. Quando aniversário ele vê e acha uma brecha, e acha um espaço no coração, na mente, nas atitudes de qualquer um de nós, e semeia o veneno, e semeia aquela semente maligna, a pessoa fica afastada e desviada, morte espiritual, paralisada, terrível sofrimento dentro da casa. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai. Vigia. O que nós estamos olhando dentro da casa? Coisas boas, porque Mateus 6 fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está lá em Mateus 6. Mas se os teus olhos forem treva, quão grande será a escuridão que você andará? Se eu começar toda hora, olha ela, olha ele, não faz nada, não se mexe, e eu? O que eu estou fazendo? Então, a Bíblia não fala lá em 1 Coríntios 11, lá da Santa Ceia: examine-se a pessoa a si mesma. Jesus, como é que eu estou na tua obra? Eu fiz alguma coisa em 2024? Porque estou aprendendo hoje na palavra que o Senhor não quer uma igreja paralisada. O Senhor não quer uma igreja com morte espiritual. Eu não sou um vale de ossos secos. Eu sou um grande exército levantado pelo teu poder. Jesus, eu não quero viver em terrível sofrimento. Eu quero mudar. Eu não quero ser um julgador, um ditador, um juiz da tua casa. Eu não quero apontar A, B ou C. Eu tenho que olhar para dentro de mim e todos caminhar junto. Então, igreja, o servo estava com dor, sofrendo, paralítico, mas eu repito para você, ele nem sempre foi assim. Porque quando ele estava bem, ninguém fazia o que ele fazia. Eu venho aqui nesta noite falar que você tem um grande potencial nas mãos de Jesus.
Você tem uma grande qualidade nas mãos de Jesus. Você é especial, porque aquilo que você faz, Raia, Dona Maria, João, Solange, Leisane, Gil, Marlene, Alzenia, todos nós aqui, se eu for querer fazer o que você faz, vai sair um horror. Mas se você está entendendo esta mensagem e você sabe que você tem potencial, que você tem qualidade, que você tem talento, que você tem um dom, que você tem fruto dado por Deus, essa é a hora de você se levantar mais e mais. Louvado seja teu nome, Senhor. Esse servo, quando ele estava bem, ele tinha uma força que nenhum outro tinha. Assim é você. Quem sabe você entrou nessa noite, poxa, eu estou tão luxo, tão paradinho aqui, tão borocochô, como diz aí, né? Tão para baixo, tão prostrado, mas nem sempre você foi assim. Porque quando você está bem, como esse servo um dia estava, cheio de Deus, cheio da vontade do Criador, ele trabalhava, ele fazia obra, ele ali era servo daquele centurião, ele era pau para toda a obra naquela casa. Assim também é você. Não tem aquele louvor lá? Você tem um valor, né? O Espírito Santo. Louve, louve. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Como que é? Amém. Você é importante. Você tem força. Você tem qualidade, você tem potencial, você tem sabedoria, você tem inteligência para aquele pastor, para estar na casa e fora dela, realizando a obra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, meu Deus. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses. Abra lá. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13. Olha como que nós temos que estar na casa. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra, tenha paz entre vós. Olha que versículo. Trate o teu próximo com respeito, com amor, com grande estima, com grande amor, como isso aqui, ó. Trate aquele que faz a obra de Deus com grande estima, com grande carinho, com grande dedicação, com grande amor, porque é uma pessoa que tem o seu potencial, que foi separada, que não quer ficar paralisada, que não aceita a morte espiritual, não aceita na sua vida viver em terrível sofrimento. Então trate com grande estima e amor por causa da obra que você faz no reino de Deus. Aleluia. Filemão, já vou finalizar. Tá. Antes de Hebreus, antes de Hebreus, é importante você ouvir esse versículo
esse versículo. Filemon, versículo 7, olha lá no final. Porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Você entendeu esse versículo aqui? Porque por ti, ó João, ó Gilson, ó Letícia, porque por ti, ó Nath, do Jardim Paraíso, o coração de muitas pessoas tem sido reanimado. Olha a qualidade que você tem. Por quê? Porque Deus, ele não quer ninguém paralisado. Você pode reanimar o teu próximo. Porque por ti, olha o versículo 11, olha quem eu era antes de Cristo, olha quem você era antes de Jesus. Olha o versículo 11 aí, de Filemon. Outrora, ou seja, lá no passado, sem Jesus, sem Bíblia, sem novo nascimento, olha quem eu era, inútil. Está aqui, ó, estou lendo aqui, Filemon 11. Outrora, lá no passado, uma vida perdida, vazia, com morte espiritual, paralisado, em terrível sofrimento por causa do pecado, eu me encaixava aqui, ó. Outrora, o velho deles, ele foi inútil, vírgula, mas agora, com Cristo, com Jesus, com o Espírito Santo, com graça, com qualidade, com poder, com unção, com vida, agora a ti e a mim, vocês são muito úteis. Você está entendendo quem é você? Vocês são úteis na obra. Todos vocês. Desde o Miguelzinho, qualquer pessoa que está hoje aqui, se tivesse mais gente, eu falaria a mesma coisa. Uma vida sem Cristo é inútil na obra, não tem como fazer nada. Mas você veio para Cristo, Ele te aceitou, você ouviu da boca de Jesus: eu irei curá-la, eu irei curá-lo, eu irei sará-lo, eu irei libertá-lo, eu irei encher do Espírito Santo, eu vou dar graça, eu vou mudar o interior. Para quê? Para ser útil na minha obra. Olha o versículo 21, Filemon, lembra Filemon? Eu li o versículo 7, li o versículo 11, e eu quero ler o versículo 21. Escrevo-te, confiado na tua obediência. Não está escrito aí? Olha o que Jesus quer, da minha parte e da tua. Versículo 21 de Filemon. Eu escrevo-te confiado na tua, na minha obediência, sabendo que você fará ainda mais do que eu estou te pedindo. Isso é para 2025, igreja. Você não vai ficar paralisado, você não vai ficar parado em terrível sofrimento e nem com morte espiritual, não, amada igreja. Deus, Ele vai dar movimento na tua perna, nos teus braços, na tua mão, na tua mente, no teu coração, na tua vida por inteiro, para que onde você estiver, o Espírito Santo, Ele vai te usar no nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou voltar no texto que eu já encerro. Mateus 8. Olha o versículo 9. Pois eu também, esse é o centurião, eu também sou homem sob autoridade. Veja, tenho soldado
ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Obediente. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele vai e faz. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse versículo 9 aqui, tinha outro servo do centurião, na mesma casa, e que não parava de trabalhar. O primeiro que eu falei, estava na mesma casa, com morte espiritual, paralisado espiritualmente, em terrível sofrimento, mas eu li para você o versículo 9, que existia outro servo, que ele ouvia do seu criado, do centurião, servo, vai, e ele ia, servo, vem, e ele voltava, servo, faz, já fiz, centurião, já arrumei. Outro servo que estava na mesma casa, aí a pergunta fica no ar: quem é você? O primeiro servo ou o segundo servo? A escolha é sua, a decisão é sua. O primeiro servo jaz, morto espiritualmente, paralisado, parado, inerte, estátua, Lázaro enrolado nas suas faixas, poste, cone, não fazia nada, só dava aleluia, glória. Vamos evangelizar, irmão? Ai, pastor, sabe o que é? É que eu acabei de lembrar que nesse dia eu tenho coisa para fazer. Sempre dá uma desculpa, sempre dá um motivo para não ir fazer absolutamente nada. Você convida, vamos lá na comunidade lá do Vila Aurora, entregar lá os folhetinhos. Ai, pastor, eu lembrei agora, que dia que é? Ai, no domingo, que hora? 9 horas, até as 11. Então, pastor, justamente nesse horário, eu já tinha marcado o compromisso. Jaz em casa, morto espiritualmente, não quer fazer nada, quer ficar paralisado, quieto. Mas tem outro servo que está na mesma casa, que o centurião, esse centurião simboliza Jesus, meu amado, para a gente entender. Esse centurião, ele fala para o seu servo, vai. Jesus falou, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Vem ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meu servo, faz! E ele fez. Ele não conseguia ficar parado dentro da casa e nem fora. E todos nós, igreja, que a gente se encaixa no versículo 9. Um servo que quando Jesus falar, vai Denis, eu vou. Denis, vem, opa, já estou voltando. Denis, faz para mim alguma, faço, já estou fazendo. Agora a escolha é sua. Quem você quer ser? O primeiro servo, doente, paralisado, morto espiritualmente, que dá desculpa para tudo, para não se mexer, não, que minha agenda está muito cheia, que Jesus está me abençoando, eu não tenho espaço para me encaixar. E se no domingo agora de manhã, eu falasse para você, Santa Ceia, né? E se eu falasse para você, pastor, mas você não é o bispo Paulo, eu sei. Mas se eu falar para você, igreja, próximo domingo, dia 29, das 9 às 11, toda a igreja reunida para a gente evangelizar a feira, você vai? Porque quem não for, não está marcado, só estou te dando exemplo. Ai, pastor, mas é Santa Ceia, já está tudo muito corrido, e eu vou almoçar na casa
sei quem. Outra desculpa. Outro motivo. Será que em 2025 a gente vai ficar assim? Ou se quando o bispo convocar, e eu falei lá fora lá, a Bernadette estava do meu lado, a Giovana também. Sabe o que a gente está precisando aqui na igreja? Evangelismo. Para sair da zona de conforto, para sair da acomodação, para sair do comodismo, para sair do braço cruzado. Se quando o bispo ou outro pastor te convocar, igreja mate, tal domingo, das 9 às 11, ou das 8 às 10, evangelismo aqui na feira de domingo. Quem vai? A pessoa só falta esconder na cabeça. Não, tem outra coisa para fazer, pastor, tem outra coisa. Mas Jesus, olhando para o centurião, admirou-se com a fé dele. Porque o centurião ele não ficou de boca calada. Jesus, Jesus, meu servo, meu criado, vem Jesus. Só o Senhor pode curá-lo, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode dar nova vida. E nós estamos de boca fechada, calada, mortos espiritualmente, paralisados, em terrível sofrimento por causa do pecado. Não me leva a mal não, amado. Você conhece o meu estilo, como Deus me usa, pregação. E se Deus está falando assim, é porque você tem potencial. Eu já falei para você que você tem qualidade, que você tem potencial, que você tem talento, que você tem dom espiritual, que você tem fruto. Só falta a gente acordar